sistema circulatório deles é fechado aqui, ó, por exemplo, a minhoquinha. O que isso significa? Quando o sistema circulatório é aberto, quer dizer que você tem vasos que vão conduzir o sangue. Em alguma parte interna, né, do organismo, você vai ter uma cavidade onde esse sangue ou hemolinfa vai ser lançado, recolhido por outros vasos e vai continuar assim o seu transporte. Aqui não. O sangue deles é sempre transportado por vasos, nunca em lacunas, quando você fala da minhoquinha, tá? Eles têm pigmentos respiratórios, ó, a hemoglobina, por exemplo, que é um pigmento que aparece lá em animais mais complexos. Eles já apresentam este pigmento respiratório. Então já mostra realmente um alto grau evolutivo desses animais, principalmente quando comparados com outros vermes, tá? Ó, aqui, ó, tá setado, marcadinho, corações laterais, mais de um coraçãozinho, tá? Que são essas bombinhas que vão ficar impulsionando o sangue para circular por toda a estrutura do animal. Eles têm redes de capilares também para distribuir isso aí, ó. E uma coisa interessante é que o oxigênio aqui, por exemplo, vai passar pela cutícula do animal, vai passar pela epidermezinha dele, aí sim, mais abaixo, captado por esses vasos que vão auxiliar na distribuição do oxigênio, tá? Então, uma espécie de respiração aí cutânea, mas os vasos podem contribuir com a distribuição deste oxigênio, tá? Aqui, ó, eu coloquei destacado o sistema circulatório fechado, presença de vaso dorsal e vasos ventrais. Então, para a distribuição desse sangue, tem um vaso que acompanha a região dorsal e vasos que acompanham a região ventral. Extremamente eficientes na distribuição do sangue. E não se esqueçam, por favor, de novo aqui, ó, da hemoglobina. Maravilha? Só acrescentando isso então. Bom, com relação à excreção, a gente não pode confundir, né, excreta com excremento. Excremento é resíduo alimentar. Então ele vai se alimentar, o excremento vai sair pelo ânus, vai passar pelo tubo digestivo. O excreta é resíduo metabólico, resíduo do metabolismo celular desses caras. Então, como eles excretam a maioria das espécies excreta amônia, por exemplo, pode acontecer a excreção de amônia, que é bem tóxica, assim que produzida tem que ser lançada para fora do corpo. Tem outros excretos nitrogenados, vamos pegar como exemplo a amônia. Então eles têm uma estrutura chamada de nefrídeo, tá? E como é que o nefrídeo trabalha? Nestes segmentos, num segmento anterior, você vai ter aqui o nefrídeo, tá? Que vai invadir o próximo para se dilatar e ter uma abertura, o nefridióporo, onde ele vai lançar para o meio externo esses excretas, tá? É diferente de como a gente vai ver lá nos artrópodes. Nos artrópodes, a gente fala de túbulos de Malpighi, é o nome do sistema para recolher excreta, e o excreta é lançado dentro do intestino. E aí quando as fezes vão embora, leva esse excreta junto. Aqui não. Cada segmento tem um ponto, pelo menos, de saída de excreta para o ambiente. Beleza? No nosso caso, qual que é o nosso produto de excreção, seres humanos? Pelo menos o principal, porque tem autor que defende, por exemplo, que o CO2, um dos produtos finais da nossa respiração celular, é um excreta. Se ficar dentro do corpo, te mata intoxicado. Você tem que colocar aquilo para fora do corpo. Mas quando a gente fala em excreta, no nosso caso, a gente fala em ureia. Que na verdade, no nosso metabolismo, a gente tem a produção de amônia, e essa amônia é convertida em ureia, porque a ureia é uma toxicidade muito menor. E aí nós conseguimos acumular no corpo, ela é solúvel em água e depois, quando a bexiguinha está cheia, a gente lança para fora do corpo. No caso dos anelídeos, o mecanismo de excreta é esse aqui, chamado de nefrídeo, beleza? Que recolhe o excreta e no próximo segmento lança fora do corpo dele, beleza? Bom, com relação à digestão deles, olha como eles são mais complexos. No grupo anterior, nos nematelmintos, aparece o tubo digestivo completo. Então tem boca e tem ânus, que permanece para os próximos que vêm, é o caso de anelídeos. Mas aqui, ó, destacado, para a gente poder entender melhor, a gente vai ter boca, eles têm papo
que armazena alimento, que amolece alimento. Eles têm moela, tá? Olha aqui os corações em volta, para ajudar a triturar, fracionar ainda mais esse alimento, tá? Eles têm intestino e depois ânus para eliminar esses excretas todos. Então são, sim, animais bem complexos, tá? Gânglios nervosos, ó, eles têm igual dos outros vermes, mas na verdade um pouco mais desenvolvido, mais complexo. E agora a gente vai começar a falar de outros caras, artrópodes. Então, anelídeos, encerramos aquela coluninha na tabelinha de vocês que a gente avançou, tá? Agora, nós vamos ter aí mais alguns filos mais complexos. Eu escolhi primeiro aqui falar de artrópodes nesse tempinho de aula que nos resta. Então, vou esperar vocês se situarem. Pode fazer mais um corte aí também. Vamos nessa. Prontos? Maravilha. Pessoas, quando a gente fala em artrópodes, a gente está falando dos invertebrados que mais aparecem nas provas de vestibular. Quando você fala em cordados, né, você vai falar lá dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, das aves, dos mamíferos. Beleza, eles todos aparecem nas provas. Os mamíferos mais porque tem a fisiologia humana no meio disso tudo. Agora, quando você fala dos invertebrados, esses caras são os que mais aparecem em prova. Por quê? Eles são a imensa maioria dos animais do planeta. Se você pegar hoje todos os animais descritos no planeta, todas as espécies de poríferos, de selenterados, de plateumintos, nemateumintos, anelídeos, de artrópodes, de moluscos, de equinodermos, todos os cordados, 60%, 70% de tudo isso é só artrópode. Professor, pelo amor de Deus, quem são os artrópodes? Aqui a gente fala de todos os insetos. Aqui a gente fala de todos os aracnídeos. Aqui a gente fala de todos os crustáceos. Todos os quilópodes e os diplópodes, como por exemplo lacraia, como por exemplo centopeia, é aqui. Então é um grupo extremamente populoso, tá? E em função disso sempre aparece nas provas. O nome deles significa isso aqui, ó. Artros, articulação. Podos, pés. Então são os animais, os primeiros a apresentarem apêndices, patas, por exemplo, que vão auxiliar na questão da locomoção. Na verdade, eles têm vários apêndices presos ao seu corpo. Aqui aparece efetivamente, além das patas, por exemplo, asas, antenas, né? Os aparelhos bucais bem diversificados. Você pode falar no ferrão de uma abelha, no aguilhão de um escorpião, tá? Nas quelíceras, nas mandíbulas que esses caras apresentam. Quelícera lá, né, de um aracnídeo, os pedipalpos, os palpos, aliás, pedipalpos de um aracnídeo. Então é muita coisa agora presa ao corpo. Esses apêndices que não acontecem nos grupos anteriores, aqui aparece aos montes, tá? Então aqui, ó, alguns representantes mostrando a diversidade que nós temos dentro desse filo. Então, quando você fala de formiga, de mariposa, de vespa, né, de abelha, de aranha, de escorpião, de camarão, lagosta, tudo isso é artrópode, beleza? Aqui, ó. Hoje, nós temos mais de 1 milhão de espécies descritas. Professor, é muito isso? Para vocês terem uma ideia, de equinodermos, que é o último grupo de invertebrados que a gente estuda, antes de entrar em cordados, que é onde nós encontramos a estrela do mar, o ouriço do mar, hoje nós temos mais ou menos umas 6 mil espécies descritas. De 6 mil para 1 milhão é uma diferença considerável, né? Então aqui, ó, muitas espécies descritas. E são tantas espécies descritas, tantas, todo ano, novas espécies descritas, que se os caras mantiverem esta quantidade de novas espécies descritas todo ano, daqui a um tempo a gente vai ver, que tem pesquisador que afirma isso, que o que a gente conhece de artrópode hoje deve ser mais ou menos 30%, 40% do número real de artrópodes espalhados mundo afora. Então tem muito inseto, muito aracnídeo, muito crustáceo para ainda ser
descrito por aí. Tá? Então, por isso, este filo é extremamente importante nos concursos que a gente vai encarar. Tá? Nós encontramos eles em praticamente todos os ambientes. Tá? Pensa comigo, no deserto tem artrópode? Não tem escorpião lá, por exemplo? Tem. Numa região, sei lá, pensa aí no Ártico. Pensa numa região com muito gelo. Pensa numa região que o verão dos caras é tipo 10 graus negativos, que o inverno é por 50 graus negativos. Tem artrópode lá? Não vai ter crustáceo? Crio, por exemplo? Tem. Região de floresta? Ah, professor, está de sacanagem, aí que tem mesmo, né? E são animais, alguns deles, que se adaptam com facilidade a variações. Por exemplo, imaginem insetos ou aracnídeos numa mata. Essa mata é derrubada para virar uma cidade. Nessa cidade, você não vai encontrar um monte de artrópode? Na sua casa, não vai ter artrópode? Se você não cuidar, principalmente, não vai aparecer barata, não vai aparecer formiga. Barata é ruim? Tem medo? Barata não é medo, né? Barata é asco, né? Você fala, barata, né? Imagina você está tomando banho, janelinha aberta, aquela barata voando, assim, ó, e gruda no box por dentro. Falei, aí, mano. É nóis. Vim tomar banho aí. Nossa. Já sai pelado correndo. Toma banho aí. Não é? Ó, eu já vi até autor que coloca que nós encontramos artrópodes até no ambiente aéreo. Ambiente aéreo? É porque tem um monte que voa, né? O ambiente aéreo fica meio estranho, mas... E ó, espécies de vida livre e tem espécie parasita aqui também. Um monte. Né? Quando você fala, por exemplo, do carrapato, é artrópode. Né? Quando você fala da pulguinha, também é artrópode. Quando você está tentando dormir, você está quase dormindinho, aí de repente aquele bzzz, nossa, velho. A porcaria do pernilongo é artrópode. Tá ali esperando você fechar o olho para ele vir na sua orelha. Não é? É também um artrópode. Então também tem aqui. Tem outras parasitoses bem feias, né? Causadas por artrópodes também, né? Por exemplo, aquelas larvinhas da varejeira. Ai, coisa nojenta. Mas enfim, é aqui também, tá? Ops. Ó, aqui nós temos as características gerais desses caras. Essas que estão aqui em negrito são aquelas que nós já encontramos nos grupos anteriores. Essa aqui tem a segmentação com uma novidade e essas outras duas que aí sim nós temos que destacar com mais cuidado, tá? Então eles são triblásticos, tá lá os três folhetos germinativos. Eles têm o celoma para alojar os órgãos internos. Continua sendo formado também primeiro a boca, depois o ânus, igualzinho aos anteriores. E a simetria permanece bilateral. Maravilha. Novidades. Aqui, quando a gente fala da segmentação, da metameria, ó, professor, mas para os anelídeos, nós já encontramos metameria, tem lá uma divisão do corpo. Maravilha. Mas com os apêndices que esses caras têm, patas, asas, aí é uma novidade que os artrópodes trazem pra gente, tá? Presença de exoesqueleto. Destaca isso com muito carinho, porque quando cobra-se artrópodes, adoram cobrar isso aqui na questão de você. Eles têm um esqueleto diferente do que é o nosso, bem diferente. O nosso está lá dentro do corpo com um monte de músculo em volta. Eles não. O exoesqueleto reveste o animal externamente. Isso tem uma série de consequências para ele. Esse exoesqueleto é extremamente vantajoso. Por quê? É uma armadura extremamente resistente, feita de quitina, que é um polissacarídeo, bem resistente, tá? Que vai protegê-lo. É impermeável, então a água dentro do corpo do animal permanece ali por longo período. Ele não tem uma necessidade de reposição hídrica igual a gente. Então, minimiza a questão da água e é uma baita de uma proteção. Só que qual que é o problema que você imediatamente pensa com uma armadura revestindo o corpo do animal? Imagina uma criança com 4 anos, você coloca uma daquelas armaduras de, sabe aquelas período medieval? Que os caras pegavam aquelas lanças e ficavam um espetando o outro? Põe isso em volta de uma criança de 4 anos.
Aí fala para ela, agora cresce com essa armadura resistente em volta de você. Imagina o quanto isso vai atrapalhar o crescimento. Quais seriam as consequências de uma criança com essa armadura em volta dela? Então o que eles têm que fazer? Para eles é similar. Para eles poderem crescer sem que essa armadura, sem que esse revestimento, sem que este exoesqueleto atrapalhe, de tempos em tempos eles têm que trocar o exoesqueleto por um novo, maior, para ali dentro o animal continuar crescendo, e quando esse novo atrapalhar, troca de novo por um maior, para ali dentro ele continuar crescendo. Tá? Esse processo de troca de exoesqueleto a gente chama de ecdise ou muda. E a gente vai ver como é que isso acontece. E os apêndices corporais, que são uma das características do filo. Beleza?